16, versículos de números 24 em diante. Acharam? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois quem aproveitará o homem se ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha ver o Filho do Homem no seu reino. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, eu te peço nessa tarde, fala conosco. Nós precisamos a cada dia ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Daqui a pouco nós vamos servir a Santa Ceia em nome do Senhor. Eu quero que você preste atenção com muito afinco, e talvez eu não pregue muito por causa do horário, mas eu creio que o Senhor vai falar tudo o que tem que falar nessa tarde em nome de Jesus. Amados, eu falei aqui outro dia, não lembro qual foi, que no reino dos céus nós não temos só as benevolências. Como filho, nós também temos as nossas obrigações. Jesus, quando conta uma parábola, fala de um filho pródigo, de um filho que sai da presença do seu pai e gasta tudo o que tinha, e quando ele volta, ele diz: eu quero ser recebido pelo menos como um servo. Ele voltou não foi porque amava o pai, ele voltou porque a sua barriga doeu. Ele disse: na casa de meu pai até os servos comem melhor do que eu. E voltarei para o meu pai e eu direi: pai, tenho pecado contra ti e contra os céus, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus servos. E aquilo demonstrava, irmãos, em primeiro lugar, que o filho teve fome, por isso ele voltou para casa. Em segundo lugar, que ele queria ser recebido como servo, porque ele não queria mais responsabilidade. Um servo numa casa, ele presta o serviço, ele recebe a recompensa e depois ele vai embora com um pagamento daquilo que ele recebeu pelo seu serviço. O filho numa casa, ele tem obrigações, compromissos. O filho, ele simplesmente não pode cair fora na hora que o barco está afundando. O filho, ele tem que ficar. Ele prova dos seus benefícios e das suas obrigações. Por isso, aquele homem da parábola diz: traga um anel e ponha no seu dedo. Porque você não vai ser recebido nessa casa como um servo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: o servo não fica para sempre na casa, o filho fica. Eu lembrei das vezes que eu trabalhei muito novo ainda, como encarregado de uma empresa de construção civil. E quando eu cheguei ao cargo de encarregado, irmãos, eu senti saudade do cargo de pedreiro. Eu vou lhe explicar por quê. Porque quando eu trabalhava de pedreiro naquela mesma empresa, eu pegava às 7 da manhã e largava às 5 da tarde. Se eu trabalhasse até 5h10, no final do mês meu contra-cheque estava lá com hora extra. Se eu saísse um pouco antes, ou se eu chegasse um pouco antes e batesse o cartão, estava lá também como hora extra. Quando eu fui a encarregado, eu recebi um privilégio somente de não trabalhar mais com a colher, mas tinha que chegar mais cedo e sair mais tarde sem receber nada. A ponto que chegava ao final do mês, que eu olhava para o meu contra-cheque de encarregado e olhava para o contra-cheque de pedreiro, eu vi que eu estava ganhando menos do que eu ganhava antes. Aí eu entendi: rapaz, eu ganhei alguns benefícios, porém perdi outros.
Porque como pedreiro eu só tinha a obrigação de fazer aquilo que o encarregado mandava, cumpria o meu horário no dia e ganhava meu dinheiro, ia embora como encarregado e ficava responsável de mandar o pedreiro fazer pelo aquilo que ele fazia, e era o primeiro a chegar e só podia sair o último da empresa. E ganhando um pouco, só um pouquinho a mais com isso. E aí eu trabalhei um certo tempo no escritório da empresa e eu vi a luta do meu patrão, o dono da empresa. Digo, meu Deus, eu queria ser patrão, eu nem quero mais ser patrão, porque eu estou vendo a luta que esse camarada passa. Ele tinha mês que não recebia nenhum dinheiro que o funcionário menor da empresa recebia, por causa das obrigações da empresa. Ou seja, filhos têm obrigações mais do que servos, têm privilégios, mas a obrigação é maior do que o privilégio. E Jesus, quando chama os 12 discípulos, ele chama os 12 discípulos não somente para acompanhá-lo, porque Jesus precisava de pessoas. Não. Muito pelo contrário, Jesus, quando precisou dos seus discípulos por 2 vezes que vigiasse com ele, aqueles discípulos estavam dormindo na hora de vigiar. A ponto que Jesus chega a primeira vez e repreende: vocês estão dormindo? Se distanciam novamente e volta, e os acha dormir novamente e diz: vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Quando Jesus foi preso, diz a palavra que todos eles se dispersaram e Jesus ficou só. Ele tinha profetizado sobre isso, dizendo: um dia vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus não precisava de companhia. Jesus orava no monte, orava sozinho. Jesus ia para o deserto, ia sozinho, porque sabia que nenhum deles poderiam acompanhar. Jesus, quando escolhe 12 discípulos, ele escolhe para passar o seu legado, para que as palavras de Jesus tivessem uma continuidade e chegassem até nós como chegou. E os discípulos não tinham só o prazer de ser chamado discípulo do Rabino Jesus. Claro que isso lhe dava alguns privilégios. Um dos privilégios que os discípulos receberam foi que eles tinham, a partir do momento que ele se tornou discípulo de Jesus, autoridade sobre os demônios. É tanto que quando os 12 voltam alegre. Aliás, os 70, dizendo: mestre, nós estamos alegres porque até os demônios se submetem ao teu nome. Jesus disse: não se alegrem por isso, antes vos alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado nos céus. Então Jesus, quando chama os 12, ele chama com obrigações, e ele deixa como maior marca da obrigação dos discípulos, quando quiserem seguir, era renunciar a si mesmo, trocando em miúdos, perder a sua vida por causa dele. A partir daquele momento que os discípulos que iriam seguir a Jesus, cada um deles teriam uma missão, e essa missão teria que ser cumprida desde o momento que eles aceitaram até o momento que eles iriam morrer. É a missão que cada um de nós aqui recebemos nessa noite. Eu quero, nessa tarde, desculpa, eu vou confundir muito o horário. Eu quero dizer que cada um de nós aqui nessa tarde recebemos uma missão dada por Deus. Algumas mais importantes, outras menos importantes. Para os homens, mas para Deus todas têm a sua importância. Jesus contou uma parábola sobre isso, dizendo que quando um rei de um reino distante veio a se distanciar, ele chamou 3 servos e confiou-lhes dons, talentos. E a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos e a outra deu 5 talentos, segundo a capacidade daqueles que poderiam receber. Então todos na obra têm um talento, todos aqui têm um chamado. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas você tem um chamado. Eu, graças a Deus, descobri desde o primeiro dia que eu entrei numa igreja.
Quando eu entrei em 5 de maio de 1996, vi o pastor Roquivaldo pregando a mensagem, aquele homem no púlpito pregando, eu me lembro como hoje, e eu olhei para ele e disse: eu quero ser pastor. Foi aquilo que Deus colocou, persegui, Deus me abençoou e aqui hoje estou. Então cada um de nós aqui temos uma missão, e essa missão precisa e deve ser desempenhada com muito carinho, e com afinco, e com dedicação. Por isso Jesus disse que quem quiser vir após mim, precisa tomar essa missão. Uma vez você conhecendo a missão que você tem que fazer, e aceitando o chamado, porque nenhum dos 12 que ali estavam, nenhum dos 70 que ali estavam, consequentemente, nenhum deles estavam ali contra a sua própria vontade. Porque Jesus vai pregar, João dá esse discurso, que Jesus chama um dia os seus 70 discípulos e faz uma pregação muito dura. Jesus fala: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vão ser entregues a reis por causa de mim, vocês sofrerão. E dentre os 70, 58 disseram: mestre, ou melhor, 58 voltaram atrás, e Jesus perguntou aos 12: e vocês também não vão querer voltar atrás? E os 12, Pedro tomando a palavra em nome dos 12, diz: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então nenhum daqueles que ali estavam, como nenhum de nós que aqui estamos, fomos forçados a estar aqui. Ou quem te obrigou a aceitar Jesus? Eu tenho certeza que eu não te obriguei. Eu nem sei se eu fiz apelo a você. Se você está aqui nessa tarde, foi porque você quis e quer. Se você está aqui nessa tarde, é porque você ama Jesus. É vontade sua e própria. Então ele diz que cada um tem que tomar a sua própria cruz. E cada um tem que saber da sua responsabilidade. Sabendo da sua responsabilidade, ele diz que tem que servir a ele, perdendo a sua própria vida. E vou falar dos nossos tempos atuais, porque, como eu falei algum tempo atrás, essa pandemia que hoje se revelou no meio do mundo, chegou até a igreja. E essa pandemia veio nos desnudar espiritualmente. Veio nos mostrar realmente quem nós somos e como estamos servindo ao Senhor. Porque Jesus vai dizer que o maior objetivo daqueles que querem ser seu discípulo é renunciar à sua própria vida. É como se Jesus dissesse: vocês a partir de hoje não mandam mais em vocês. Vocês não têm domínio sobre vocês. E olha, irmãos, eu tenho reparado como o evangelho sempre foi algo que, aliás, de uns tempos para cá, melhor dizendo, deixa eu consertar isso aqui, o evangelho se revelou, ou as pessoas no evangelho se revelaram fracos concernente a esse mandamento. Eu te explico o que eu estou falando, porque Jesus Cristo nos ensinou a dar esmola, e disse que quando eu desse a esmola com uma mão, que eu escondesse da outra. E que Jesus nos recompensaria por aquilo que nós estávamos dando em secreto. Até na hora de orar, ele diz que é para nós orarmos em secreto. Não orarmos publicamente como os hipócritas e fariseus faziam, porque eles já tinham recebido a sua recompensa. Mas eu tenho reparado que nós entendemos justamente tudo errado daquilo que Jesus nos pregou. Porque quando nós damos esmola hoje, a primeira coisa que nós fazemos é uma selfie, para mostrar que nós estamos dando esmola a alguém.
Nós fazemos questão de anunciar que estamos subindo ao monte. Eu não estou dizendo que isso é pecado, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas nós fazemos questão de anunciar que estamos subindo ao monte e estamos orando pela nação. Nós fazemos questão de ser reconhecido pelos atos que nós fazemos. E vamos parar e olhar para a vida do Senhor Jesus. Porque diz a Bíblia que Jesus sobe no madeiro e alguém passou e disse: se tu és filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Jesus, na hora de morrer, falou: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Os próprios irmãos de Jesus chegam para Jesus e falam assim: ó, você não é o Cristo? Se tu quer aparecer, vai para o meio do povo e se manifesta logo aos homens. Porque não há quem queira ser conhecido que faça essas obras que tu fazes em secreto. E Jesus disse: o meu tempo não é chegado. Jesus era um homem que nos ensinou sempre que para ele, por muitas vezes Jesus vai revelar em alguns milagres que ele fez, ele vai dizer assim: ó, não conte a ninguém. Jesus não fazia questão, porque bem sabia da sua missão, mas na hora principal de ele provar que ele não renunciaria, diz a Bíblia que ele foi servo obediente até a morte, e morte essa de cruz. E quando eu falo que essa pandemia veio nos desnudar, porque na verdade nós nos nomenclaturamos discípulos e apóstolos do Senhor, mas as nossas obras demonstram justamente que nós não somos coisíssimas nenhuma, porque na verdade, em primeiro lugar, nós não tomamos a nossa missão. Sundar Singh é um homem conhecido como um homem dos pés furados. Ele era rico, deixa toda a sua riqueza e sai pelo mundo para pregar o evangelho. E ele tinha condições de não estar vivendo aquela vida, mas ele renuncia a tudo para quê? Para servir a Jesus. Hoje nós temos o conforto de estar na igreja com um ar condicionado, mas nós fazemos tanta objeção e tanta dificuldade para prestarmos um culto. E olhe que nós não estamos sendo perseguidos. Nós fazemos tanta objeção em sentar numa igreja e assistir um pastor pregando. Nós inventamos tanta desculpa para não estar aqui na hora de um culto. E essa hora dura no máximo 2 horas. Nós não temos condições sequer de nos esforçarmos, porque colocamos tanta desculpa para não estarmos aqui. Eu disse que essa pandemia veio para nos desnudar, porque vai demonstrar realmente que nós não somos discípulos de Cristo, porque sequer estamos dispostos a deixar o nosso conforto, quanto mais dar a nossa vida. Eu estava olhando, irmãos, essa semana, eu acho que não, até foi ontem, um coronel da polícia militar de um estado, não sei se foi Pernambuco ou Ceará, um negócio desse, foi exonerado. Sabe por quê? Porque passou na frente da fila para tomar a vacina. Coronel ele que fez um juramento de que ele seria o último a pular do barco. Pessoas estão desesperadas. São enfermeiros e médicos pulando a fila para garantir que eles não venham perder a sua vida. Pessoas essas que fizeram juramentos na hora de assumir as suas profissões. A Ariana está ali, técnica de enfermagem. Quando ela vai pegar a sua formação, ela tem que fazer um juramento de servir a humanidade e ficar por último em qualquer atitude. Juramento esse que nós fizemos quando aceitamos a Jesus. Nós dizemos a Ele: Senhor, aceita o teu chamado e ficaremos ao Senhor, servimos ao Senhor até a morte. Mas quando isso se manifestou, nós corremos para defender a nossa vida.
Tem crente hoje, irmãos, lutando para não morrer. Brigando, tem crente brigando hoje para não perder a sua vida. As pessoas estão correndo atrás de algo que é vulnerável, que mesmo tomando a vacina, pode ser que venha a morrer. É claro que se precisa tomar. Mas as pessoas estão esquecendo dos seus juramentos. Pastores que eram para estar à frente da batalha estão colocando seus liderados. Aliás, na hora, irmãos, da farinha pouca, todo mundo diz meu pirão primeiro. A ponto que as coisas mudaram. Quem era líder era para estar na frente da batalha, no lugar da liderança. O líder hoje manda o seu mais inferior liderado ir para a frente da batalha, porque afinal de contas aquele líder precisa ganhar sua vida. Jesus vai ensinar a renegar a sua vida, que o discípulo que quer ser igual a ele precisa renunciar. E renunciar aqui, irmãos, é perder. Tem hora que nós não queremos perder uma hora extra para estar na igreja, porque afinal de contas eu preciso ganhar dinheiro. Tem hora que nós não queremos perder o nosso conforto. Eu quando eu estou gravando hoje para a internet, eu para o Facebook, e consequentemente depois eu vou colocar no YouTube, a pregação está lá para você assistir de novo, viu? Você está de castigo. Eu tenho que medir as palavras, mas quem me perguntar, eu tenho coragem de sustentar. Pastores, irmãos, não tem que tirar um mês de férias coisíssima nenhuma. Mas os pastores se cansam também de quê? De estar na frente da batalha. Imagine Jesus tirando um mês de férias. Imagine Jesus tirando o mês de férias. Mas pastor precisa descansar. Precisa. Nós somos carne, somos humanos. Mas o nosso descanso está no Senhor. É por isso que eu não aceito pastores que venham chorar porque a igreja está no trabalho. Se não estiver dando conta, vai embora. Tu tinha vez que imagem de pastores aí, porque a igreja não nos entende, a igreja é esse. Que irmãos, nós estou aqui para cumprir a minha obrigação. Se eu aceitei, quando eu disse eu quero ser pastor, Jesus disse assim, cinja os teus ombros, porque vai ter dia que vai ser você sozinho. Cinja os teus lombos, porque vai ter dia que não vão te entender. E eu não quero você na internet chorando igual um bebê, que a igreja não te entende. Você tem que chorar aos meus pés. Então Jesus está dizendo isso, que se você quer ser somente servo, tudo bem, está tranquilo, não precisa você fazer esforço nenhum. Mas se você quer ser discípulo dele, consequentemente filho de Deus, precisa renunciar à sua vida. Precisa largar a sua vontade, o seu querer. Irmão, deixa eu lhe abrir o coração aqui. Você acha que eu moro no Trobogi, não é muito perto. E tem hora que alguém fala assim, pastor, o senhor pode vir conversar comigo? Que dia, irmão? Agora? Agora, irmão? Você espera almoçar? Pastor, é o seguinte, eu estou precisando mesmo conversar. Eu digo, tá bom, vou engolir aqui o almoço e vou. E vocês acham que eu venho lá com a minha motinha reclamando, murmurando? Irmão, não conversar comigo, não pode marcar comigo depois. Não, irmãos. Eu venho de lá para cá e disse, talvez seja uma besteira, Jesus, mas eu queria ser pastor. Eu pedi para ser isso, para ajudar as pessoas. Sabe quanto é que eu ganho? Nada. Nada, irmãos. Venho e muitas vezes é até algo que dava para esperar. Mas aquela pessoa estava desesperada, que
Se era aquele momento, se eu aceitei a ser pastor, amém, glória a Deus. Eu vou sem murmurar. E diz a Bíblia que quando eu faço isso, nos céus há um livro chamado Livro dos Memoriais. Lá está escrito: um dia o meu servo saiu para orar por uma pessoa estando doente, eu vou recompensá-lo. Porque o discípulo não pode servir por vista, ser recompensado pelo serviço, isso não é recompensa divina. Jesus disse: se vocês olham e as pessoas veem, vocês já receberam o vosso galardão. Vocês já receberam a vossa recompensa. Sei, irmãos, aliás, as pessoas já acham até bonito, né? Poxa, eu queria ser pastor, que pastor, mano, então foi Caio, rapaz, não esqueça daquele rapaz. Ele tá crescendo. Só tô esperando ele fazer 18, porque aí eu vou dar aliás, não, eu vou estar muito velho. Se eu der um peteleco nele, ele me quebra no pau. Eu vou pegar ele de um jeito. Eu queria ser pastor, vou mandar aí todo mundo. Venha, me infeliz. Você vai se bater primeiro com seu pai e sua mãe. Vocês viram que é bomba tosse. Aliás, todo mundo almeja, mas na hora da batalha, irmãos, não é para estar no fundo. Na hora de quebrar essa parede aqui, não é porque eu trabalho com isso, não tenho que mandar Pablo vir quebrar a parede, eu tenho que quebrar a parede e Pablo vir: pastor, o senhor quer uma ajuda? É para eu ser um líder de louvor como o Fábio, ficar mandando você ensaiar e ficar lá, dizer assim: vá que eu vou depois. Ele tem que vir primeiro e dizer: eu estou aqui ensaiando, eu preciso que vocês venham ensaiar também. O pastor Raimundo diz assim: irmãos, eu quero que vocês cheguem cedo na igreja e chegar 8 horas no culto. Davi pecou por isso. Diz a Bíblia que Davi era rei, mas não era costume dos reis mandar general para a batalha. O costume dos reis era estar na frente da batalha. Mas Davi vai agora descansar na hora do seu ministério. O que acontece? O diabo, quando vê algum crente descansando na fé, diz: vou armar uma cilada. E nós precisamos aprender o que é significado de aceitar uma missão. Se você aceitou, faça direito. Não seja irresponsável, negligente, como está escrito. Não sejais negligente. Se você quis, assuma. Porque se eu não negar a minha vida, se você não negar a sua vida, você não pode ser chamado discípulo de Jesus. Porque ele disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua missão. E assim, irmãos, missão pode ser ela menor que seja. Está Fabiana e está Jusileide ali, de vez em quando ajudada por irmã Nildes, na limpeza da igreja. Mas já pensou Fabiana chegar aqui e ficar murmurando: só eu que venho sozinho limpar essa casa, ninguém me ajuda? Não, não faço não. Limpe a igreja dando glória a Deus. E aleluia. Senhor, está pesado, mas o Senhor vai me dar forças. É pessoa, você tem uma oportunidade aqui na frente, e na hora da sua oportunidade fazer: irmãos, por favor, não suje as cadeiras porque limpei tudo. Não, não faço não. Pelo amor de Deus. Se tiver pesado, deixa aí, eu venho e limpo. Já fiz isso várias vezes. Aliás, quem fazia antes das meninas era eu. De vez em quando eu faço uma surpresa ainda e digo: Jusileide, precisa vir não, que a igreja está limpa. Não é vergonha para mim pegar uma vassoura e varrer a igreja? Pegar os copos dos meninos que deixam ali depois que tomam água? Pronto, falei. É nóis, Pablo, viu? Já pensou, irmãos, eu começar a lançar aqui em rosto? Ou começar a me glorificar pelo aquilo que eu faço? Jesus disse que eu recebi a minha recompensa. Mas quando ele chama dizendo assim, ó: se alguém quiser ser,
Negue-se a si mesmo. E eu tenho que mostrar a parte, entre aspas, ruim do evangelho, é suas obrigações. Ou caso contrário, não aceite, porque senão vai ficar estreito por seu lado. Mas se aceitou, faça direito, faça certo. Alguém já me criticou muito, falou muito comigo sobre falta de confiança nas pessoas. Não tenho falta de confiança nas pessoas. Só que eu abro a igreja antes de todo mundo, porque eu já pedi para alguém abrir na hora e não abriram. Vocês entendem por quê? Eu já pedi para alguém, já dei a chave a alguém, disse, dá para você abrir na hora 10 minutos antes? Dá, e não abriu. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu mesmo fazer. Eu sou fominha aqui na hora de pregar, não é porque eu quero pregar todos os cultos, mas já peguei várias pessoas aqui de surpresa, assim, dá pra pregar hoje? Pastor, hoje eu não estou preparado. Tinha que estar preparado, já que afinal de contas você é um obreiro. Já que você é um obreiro, você tinha a obrigação de estar preparado. Ou Jesus dizia, vai e prega evangelho em toda parte, você dizia, Senhor, hoje é o que? Era o dia de folga, era? Mas sabe por que isso? Por causa da negligência que nós atendemos o chamado. Porque não estamos ainda dispostos a renunciar à nossa própria natureza. A prova está aí. O governador, que é o governador do estado, não bota seus filhos na escola do estado, ele bota na escola particular, para demonstrar a sua hipocrisia. O prefeito, que é o prefeito da capital, não faz tratamento no Hospital Geral do Estado, ele faz o tratamento no Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Quando algum político que era para ser o primeiro a dar o exemplo, internado no hospital, o secretário não se internou no HGE, nem no Ernesto Simões, nem no Eládio Lacerda. Quando ele se internou no Hospital da Aliança. Nenhum dos filhos dos políticos estuda aqui na Escola Municipal da Fazenda Grande ou no Colégio Estadual 2 de Julho. Mas na hora deles falarem, eles falaram que é bom. Não, a educação no estado está ótima. Como assim? Já que está ótima, bota o teu filho lá. Assim somos nós os crentes. Assim somos nós. Dizemos que somos discípulos e seguidores, mas na hora de provar que somos seguidores, não estamos dispostos a renunciar à nossa própria natureza, porque nós queremos fazer culto, ou queremos fazer hora de atendimento às ovelhas. Nós nos zangamos quando nós não recebemos um elogio pela pregação que nós fazemos. Nós queremos ser ovacionados pelo aquilo que nós prestamos e fazemos no culto, e queremos ser considerados por aquilo que fazemos. E Jesus disse, não façam isso, porque vocês serão abandonados por todos. Queremos viver em um mundo de recompensas. Recompensas essas que eu deveria esperar em Deus. Eu estava falando com Jesus e dizendo, Senhor, eu vou falar algo aqui que vai assustar alguns aí depois. Como eu disse, esse vídeo já está na internet agora. Eu acho absurdo pastores ganhando horrores enquanto seus membros estão passando necessidade na igreja. E quando precisam desses homens, eles são os últimos a chegarem. Eles colocaram a responsabilidade sobre outras pessoas. Nós só queremos ter contato com aquele que não nos dá trabalho, porque afinal de contas esse irmão me enche o saco. E aí nós filtramos essas pessoas. E Jesus disse,
Se você quiser ser meu discípulo, perca a sua vida. Perder sua vida é você não ter domínio sobre ela. Tá cansado? Tô. Quantas vezes, irmãos, eu acordei de madrugada para ir orar por alguém? Quantas vezes, irmãos, eu saí da minha casa e saio quanto eu sou preciso para me deslocar, para separar uma briga entre casais? Quantas vezes, irmãos, eu tive que renunciar à minha vontade, e muitas vezes uma contenda que eu estava certo, mas tive que dizer, não, tá bom, meu irmão, eu me coloco como errado só para desfazer a contenda. E nós, como igreja, nós não queremos ficar por baixo. Nós não queremos ser o ofendido que não tem razão. Nós não queremos ser aquele que fica sempre perdendo tudo. Nós não queremos ser o humilhado. Nós não queremos ser aquele que está por baixo de tudo. Porque afinal de contas eu sou pastor e as pessoas na igreja têm que me ovacionar. Não, eu tenho ciência do meu cargo, do meu ministério. Eu aqui sou o último de todos. E se faltar algum pão de ceia nessa tarde, não der para todo mundo, eu sou a pessoa que não devo comer. Porque o último a ser servido aqui, quem é? O último a ser servido aqui sou eu. Os penúltimos aqui a ser servidos são os obreiros, e os últimos sou eu. Porque se não der, eu não como. E vocês, obreiros, se não der, vocês também não vão comer. Tudo para servir ao seu irmão, porque afinal de contas, você disse que queria. Se você recebeu, assuma o seu ministério. Assuma o seu chamado. Assuma a sua responsabilidade. Assuma. E tenha certeza que o Pai te recompensará. Amém? Fique de pé e vamos nos preparar para a Santa Ceia em nome de Jesus. Aos amados do Facebook, que Deus abençoe. E amanhã às 4 da tarde estaremos aqui de volta. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.